Fala moçada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Equipe da Bola. No vídeo de hoje vamos falar, o tema é sobre por que os jogadores preferem jogar em clubes europeus atualmente do que em suas seleções. Pessoal, eu acho que a questão de os jogadores preferirem jogar nos clubes europeus do que em seleções, eu acho que vem muito também da questão do status, né? Porque, querendo ou não, o campeonato, por exemplo, uma Liga dos Campeões, ela tem todo ano e, querendo ou não, uma vitrine para os jogadores. Então, o jogador que se destaca numa Liga dos Campeões da Europa, a chance de ele se consagrar na sua carreira é muito grande, né? Muito alta. Tem também a questão que eu acho que as seleções meio que estão sendo um pouco desvalorizadas, né? Porque agora hoje tem muito mais competições, ao meu ver, minha opinião, hoje está tendo muito competições também, por exemplo, as seleções europeias estão tendo Liga das Nações, está tendo Eurocopa, fora outros campeonatos aí que acabou acontecendo, tem Copa do Mundo também agora. Eu acho que esse é um do ponto, né, que chega a ter essa conclusão. Também muitos jogadores hoje em dia, se você for analisar no modo geral, o sonho deles é jogar uma dos campeões da Europa, é estar num time como o Real Madrid, como o Barcelona, o Bayern de Munique, um Liverpool, é, Manchester City da vida. Até porque, por exemplo, se a gente for analisar no mercado, os melhores técnicos do mundo estão nos clubes de futebol, não estão nas seleções. Tem muito essa questão. Tem também a questão financeira, né? Querendo ou não, os clubes europeus pagam muito, muito melhor do que as seleções, no modo geral, dos seus jogadores, né? Seleções Uruguai, Argentinas, é, é, Espanha, Inglaterra, Itália, entendeu? Os clubes, por exemplo, o Real Madrid paga muito, muito melhor. Por exemplo, o Vinícius Júnior do que o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Apesar de que a seleção brasileira é 5 vezes campeã do mundo, né? Mas nem todas as seleções têm esse status que a seleção brasileira tem, por exemplo, né? Tem a Alemanha e a Itália também tem 4 títulos, a Argentina que tem 3 agora, ganhou agora. Então, eu acho que a questão das seleções as que mais ganharam, né? Estarem sempre chegando, isso também é um fator positivo para os jogadores querem jogar ou não. Porque às vezes, por exemplo, Haaland ele joga na Noruega. Então eu acho que, pô, querendo ou não, acaba desmotivando o jogador, né? Porque a Noruega não tem uma estrutura que o Manchester City tem, apesar de ser uma seleção também muito interessante, mas não tem a mesma competitividade, né? Só você analisar a qualidade de jogadores de cada. É porque também tem a questão de todos serem da mesma nacionalidade, né? Então eu acho que isso também é um fator a se pesar nas seleções também. Por exemplo, as bases no modo geral do Brasil, né, que eu mais acompanho, do Brasil no modo geral, elas elas não são mais aquela questão, pô, os técnicos das bases não deixam mais os jogadores à vontade fazendo o que quiserem, né? Eles, querendo ou não, eles acabam mudando o jogador para eles serem tipo automatizados. Então eu acho que isso, querendo ou não, acaba prejudicando os jogadores, né? Então, às vezes, pô, o jogador quer ir logo para a Europa para poder ele evoluir tecnicamente, fisicamente, etc., porque ele sabe que lá é melhor. A estrutura, no modo geral, é bem melhor que a do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Entendeu? Então, acho que isso é um dos fatores para os jogadores quererem jogar em clubes europeus. Por exemplo, na Inglaterra, a Premier League é o campeonato que é mais vistoso do mundo, né? Todo mundo assiste, todo mundo para assistir, todo mundo gosta de assistir uma Premier League, campeonato inglês, e isso, querendo ou não, é muito bom, né? Para o jogador, porque o jogador está sendo visto. Então, automaticamente, as pessoas vão ver, pô, esse aqui é jogador tal, esse aqui é o Martinelli, por exemplo, que tá no Arsenal, esse aqui é o Martinelli, esse aqui é o Gabriel Jesus, jogou com o Guardiola, agora tá no Arsenal também. Então, eu acho que isso pesa bastante, né? Porque as seleções, querendo ou não, jogam um pouco. Apesar de agora estar jogando um pouco mais do que antigamente, há umas 2 décadas atrás, por exemplo, mas jogam um pouco ainda, né? Os clubes jogam praticamente 4 dias, 3 dias, então os jogadores são muito mais bem vistos, né? Do que nas seleções. E eu acho também a Copa do Mundo ela não é tão valorizada
não vai ser tão valorizada mais igual antes, porque agora vai ter mais seleções, vai ser 48 seleções, o campeonato acho que vai ter que aumentar, vai ser 16 de final, um negócio assim. Então eu acho que isso vai acabar perdendo um pouco o brilho de uma Copa do Mundo no modo geral. Então eu acho que alguns fatores que acontecem atualmente fazem com que os jogadores prefiram mais as clubes do que seleções, clubes europeus do que seleções brasileiras, argentinas ou outras mais. Mas também tem algumas exceções, né? Por exemplo, o Mbappé. O Mbappé ele é muito mais decisivo, propriamente dito, da seleção francesa do que no PSG, né? Se a gente for analisar, o PSG não tem nenhuma Liga dos Campeões. O Mbappé, na seleção, já tem uma Copa do Mundo e uma vice-campeonato, foi agora em 2022. Então, depende muito da questão dos jogadores, né? Por exemplo, o Mbappé ele é muito mais valorizado porque ele fez na França do que ele faz no clube, apesar de que ele é um jogador aço, né? Mas ele, querendo ou não, ainda não teve êxito no clube, né? Fez muito gols nas temporadas aí, das últimas temporadas, mas mesmo assim ele é um exemplo de que, para ele, a seleção é melhor do que um clube, entendeu? É porque ele também tá num clube que não é competitivo, né? Por exemplo, se ele for para um Real Madrid, para um Barcelona, eu acho que ele vai ganhar mais status, né? Ele vai ter mais... visibilidade já tem. Mas acho que ele vai ter mais competitividade, né? O clube vai brigar por grandes coisas, vai brigar por todos os campeonatos. Coisa que o PSG não tem, né? Agora que tá tendo o Luiz Henrique lá, que talvez possa mudar a filosofia do clube, mas por enquanto não tem, né? A questão do PSG também é muito a questão de injetar dinheiro, mas não tem um planejamento adequado. Se a gente for olhar assim, comparar uns técnicos com outro, Tuchel, com Luiz Henrique, são filosofias totalmente diferentes, por exemplo. Então eu acho que isso prejudica muito o clube no geral, entendeu? Se o PSG começar a pensar mais nessas questões, possa realmente se tornar um grande clube na Europa, né? Como outros clubes aí. O Olympique de Marseille, por exemplo, querendo ou não, é o maior da França ainda, porque tem Liga dos Campeões, entendeu? O Lyon, eu acho que o Lyon não tá à frente do PSG, acho que apesar de ter os campeões, não sei se o Lyon tem, mas eu acho que da França o Olympique de Marseille é o maior, não tem jeito. Então acho que isso é um fator relevante para o Mbappé, por exemplo. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é já o contrário. Ele se destaca muito mais no Real Madrid do que se destaca na seleção brasileira, entendeu? Apesar de que também o esquema tático é um pouco desfavorável para ele, né? Ainda mais agora com o Fernando Diniz, né, sendo um técnico da seleção, acho que ele não está muito acostumado. O Ancelotti, querendo ou não, deixa ele um pouco mais solto, né? Apesar de que ele, com o Ancelotti ele também ajuda a marcar muito na parte defensiva, ajudando no lateral esquerdo, né? Então, é porque realmente tem jogadores que sentem jogando a camisa, jogando nas seleções, entendeu? No clube ele tá ali todo dia, no dia a dia. Na seleção não, ele joga, vai lá na seleção, joga 2 jogos, 3 jogos e fica lá uma semana treinando, jogando, não, 4, 3 dias treinando, aí vai para jogar os jogos, depois volta pro clube. Então não é fácil, né, um jogador se adaptar a essa questão, ficar 2 semanas, vai e volta, entendeu? No clube ele tá constantemente lá, tá jogando todos os dias lá, treinando junto com o grupo. E também tem essa questão, cada jogador é de uma nacionalidade diferente. Tem algumas nacionalidades que são iguais, né? Mas o Real Madrid, por exemplo, tem muitas nacionalidades diferentes. Lá tem brasileiro, tem uruguaio, tem francês, entendeu? Então tem belga, então é muita nacionalidade diferente. Então acho que isso facilita, querendo ou não, porque estilos diferentes, né? Então os jogadores vão somando uns aos outros, entendeu? E nas seleções os jogadores são todos que não têm culturas muito parecidas, vidas muito parecidas, porque jogador de futebol normalmente é pobre, que acaba melhorando de vida, né? Então acho que isso é uma questão que impacta muito. E cara, no modo geral, eu acho que as seleções estão ficando um pouco mais desvalorizadas, né? Até porque na data FIFA, por exemplo, tem muita discussão, falar, data FIFA, jogadores acabam sempre se machucando, etc. E os clubes ficam preocupados, né? Porque querendo ou não, que quem mais contribui com os jogadores são os clubes, porque os clubes passam mais tempo com os jogadores. As seleções passam ali um pequeno período e eles já vão para os seus clubes, entendeu? E os clubes que arcam com o jogador. Então tem essa questão também. E, cara,
Ao meu ver, eu acho que querendo ou não, eu se eu fosse jogador de futebol, eu gostaria muito mais de jogar Liga dos Campeões do que jogar na minha seleção. Porque, cara, Liga dos Campeões é o campeonato mais visto do planeta, né? Querendo ou não, de clubes. E o centro do auge, do futebolisticamente falando, tá ali, né? Não, apesar de que a Copa do Mundo proporciona isso também, né? Que todos veem. Só que a Copa do Mundo é só um mês. A Liga dos Campeões é 9 meses, se eu não me engano, 10, 11 meses. Então, isso é um impacto muito grande, né? Apesar de que tem períodos ali, né? A parte todos os campeonatos têm. Mas ele, pô, se você olhar no geral, é 10 meses por aí. Então acho que isso acaba impactando mais para a imagem dele ser transmitida, né, para o mundo todo, né? Então eu, se eu fosse jogador de futebol, também preferia jogar num grande clube do que em uma seleção, entendeu? Copa do Mundo é outra história, mas aí também a Copa do Mundo é muito curta, né? Apesar de que agora vai aumentar. Mas na meu ver, se aumentar, vai desvalorizar uma Copa do Mundo, a minha opinião, que vai ter muitas seleções, vai ter mais uma fase de mata-mata, então acho que vai desvalorizar um pouco o espetáculo Copa do Mundo, entendeu? Mas é isso, tropa. Essa aqui é simplesmente a minha opinião sobre esse tema. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho que vai ajudar bastante. Valeu! Fui!